Bom pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo chamado Localização no Espaço Geográfico. Na última aula eu expliquei para vocês como se orientar no espaço geográfico, mas a geografia ela não se restringe somente à localização, à orientação, né? Onde eu estou no espaço geográfico. Eu preciso também localizar as coisas no espaço geográfico. Como que eu vou saber onde está localizado uma cidade, um navio em alto mar? Como que eu vou saber? Como que ele vai saber também, as pessoas que moram nesse lugar, onde elas estão localizadas no globo, no nosso planeta? Então, para isso que a gente tem a localização do espaço geográfico. Para localizar com o máximo de exatidão possível, nós temos linhas imaginárias, que foram traçadas pelos mapas e o globos. E essas linhas são chamadas de paralelos meridianos. Então vamos entender um pouquinho mais o que são os paralelos. Os paralelos são todas as linhas que circundam o planeta, que vão de leste a oeste do nosso planeta. Então circundam todo o nosso planeta na direção leste-oeste. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide o hemisfério norte e sul. Então aqui nós temos o hemisfério norte e aqui o hemisfério sul. Os paralelos eles são indicados por graus e determinados a partir da linha do Equador, que é o paralelo principal. E vão de 0 na linha do Equador até 90 graus no polo norte e no polo sul. Alguns paralelos têm nomes especiais, como o Círculo Polar Ártico e o Antártico, e os Trópicos de Câncer e Capricórnio. Os meridianos são linhas que vão do norte ao sul do planeta, e eles são contados de leste e oeste. Então, o meridiano principal é considerado o meridiano de Greenwich, esse meridiano aqui, e divide nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. O meridiano de Greenwich ele divide o nosso planeta em 180 graus. Então, existem 180 meridianos para leste e 180 meridianos para oeste, totalizando 360 graus. Os meridianos, então, dividem o nosso planeta em dois hemisférios, leste e oeste. Então, todas as linhas dos meridianos se encontram no Polo Norte e no Polo Sul. Mas vou explicar melhor para vocês utilizando o Google Earth, que é esse aplicativo aqui. Na verdade, ele é um site, ele também é um site para internet. Então, vamos ver. Aqui nós temos o nosso planeta, né? Vou colocar aqui, aproximar o nosso continente. E eu vou adicionar as linhas de grade. Vamos ver aqui. Então, aqui é o nosso planeta. E focado aqui no nosso país, né? Aqui as linhas da fronteira do nosso país com os outros países da América do Sul. Em branco as nuvens, né? Então, o que eu vou acrescentar aqui? Eu vou acrescentar as linhas de grade, as linhas de latitude e longitude, ou seja, os paralelos e os meridianos. Então, aqui nós temos os paralelos meridianos. Como vocês podem ver, aqui em amarelo, linha de Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Se eu passar aqui mais para o centro, nós temos a linha do meridiano de Greenwich. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ver que as linhas dos meridianos, a linha do meridiano principal, que é a linha do Equador, e a linha a linha do paralelo principal, que é a linha do Equador, e do meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, se encontram aqui. Mas por que a gente tem esse nome de Greenwich? Da onde veio esse nome? Vamos pesquisar aqui. Greenwich fica na Inglaterra. Foi um dos primeiros lugares que foi o lugar onde foi definido o meridiano principal, o meridiano de Greenwich. E Greenwich é um parque que fica lá em Londres. Então, esse parque é o Parque Greenwich, ou Greenwich Park. Nele se encontram os lugares mais antigos de observação do espaço, que é chamado Observatório Real de Greenwich. Nesse parque também existe, além do Observatório Real de Greenwich, temos o primeiro meridiano,
é onde passa a linha do meridiano de Greenwich. Então aqui é o meridiano, linha do meridiano. Vamos ver como é que é esse monumento? Vamos entrar então e ver como que é esse monumento do meridiano de Greenwich. Então, esse é o observatório de Greenwich. Aqui é um telescópio, né? A gente pode observar. Deixa eu puxar ele mais para cá. Deixa eu sair aqui do 3D e vou colocar mais para o meio aqui para vocês observarem o prédio em si. Então aqui nós temos o prédio do Observatório de Greenwich. Aqui atrás é onde você tem as partes dos telescópios, né? E aqui está escrito, ó, primeiro meridiano. Então quem passa aqui pelo primeiro meridiano vai estar num lado do hemisfério do nosso planeta, que a menina está com os dois lados. Um lado ela está no hemisfério oeste e outro pé no hemisfério leste. Aqui também. Então, um lado no hemisfério leste, outro lado no hemisfério oeste. Certo? Então, é aqui onde passa o primeiro meridiano do planeta, o meridiano de Greenwich. Nesse lugar aqui, em Londres. Então, vamos sair daqui. Então, agora vocês sabem por que se chama meridiano de Greenwich, porque vem desse parque aqui, o Parque Greenwich. E também temos a linha do Equador. A linha do Equador, as linhas imaginárias, as linhas, né, tanto meridianos e paralelos, são imaginárias. Mas existem monumentos que mostram, né, como o meridiano de Greenwich aqui, por exemplo. Agora vamos procurar um outro monumento que mostra agora a linha do Equador. A linha do Equador ela passa pelo nosso país, exatamente em Macapá, capital do estado do Amapá. Então vamos viajar lá para Macapá. Então, Macapá, a linha do Equador, ela passa pela cidade de Macapá. E existe um monumento também pela linha do Equador lá em Macapá. Aqui, ó, Monumento Marco Zero do Equador. Esse é o monumento que nós temos em Macapá. Então, quem for para a cidade vai conseguir ver esse monumento. Vamos então ver lá do chão como que é esse monumento. Então, aqui é o monumento Marco Zero. Estão vendo que tem uma bolinha aqui no meio? Então, quando o Sol está no equinócio, ou seja, está passando exatamente na linha do Equador, é possível ver o Sol passando por dentro desse monumento aqui. Então, esse é o Marco Zero lá em Macapá, Monumento Marco Zero. É engraçado que lá no Monumento Marco Zero, um pouquinho mais ao norte, nós temos um campo de futebol. Esse campo de futebol ele é dividido exatamente no meio entre o hemisfério norte e sul. Então, quem está neste lado está no hemisfério norte e neste lado no hemisfério sul. Além de Macapá, tem outro lugar também que tem monumentos em relação à linha do Equador, que é em Quito, capital do Equador. Por que será, né? Porque capital do Equador. Equador justamente porque passa a linha do Equador pela cidade de Quito. Então aqui a gente consegue ver um marco também. O marco da cidade Mitad del Mundo. Ou marco da cidade metade do mundo, né? A província ali do Equador. Temos também um monumento. Vamos lá, descer lá embaixo e ver. Antes de descer lá, observe que aqui em cima tem tanto o norte quanto o sul, né? Então ele passando nesse meio, exatamente a divisão entre o norte e o sul. Vamos ver lá então lá embaixo como que é esse marco. Então aqui está passando a linha
da metade do mundo. Quem está de um lado está na região norte do planeta, no hemisfério norte, do outro lado, no hemisfério sul. O pessoal se divertindo ali. E aqui o povo tirando foto. Aqui é a parte norte do planeta, hemisfério norte, e aqui nós estamos no hemisfério sul. Então, isso são as linhas, tanto as linhas dos paralelos quanto os meridianos. Então, esses são os principais, paralelos e meridianos, que vão dar a dimensão de todas as outras linhas do nosso planeta, certo? Então, a linha do Equador, ela vai definir todas as linhas de paralelos, passa aqui pelo nosso planeta, né? E o meridiano de Greenwich vai definir todas as linhas de meridianos que nós temos. Então, as linhas de meridianos elas vão do polo norte até o polo sul. Até aqui no polo sul. Vou tirar aqui para vocês a grade de nuvens. Está atrapalhando carregar. Então, até o polo sul. Então, do polo norte ao polo sul, nós temos o meridiano. E os paralelos de leste a oeste, né? Então, aqui a linha do paralelo principal, a linha do Equador. Então, as linhas do Equador, a linha do Equador vai definir as linhas de paralelos. Então, os paralelos sempre a gente vai considerar de leste para oeste. Então, essa aqui é a linha do paralelo 0, essa aqui é a linha do paralelo 10 graus sul. Sempre vão ser contados por graus. 10 graus ao sul, essa linha branca 20 graus ao sul, essa outra linha branca 30 graus ao sul, 40 graus ao sul, 50, 60, 70, 80 até o ponto 90 graus sul, que é o polo sul. A mesma coisa, nós vamos ver as linhas dos paralelos que vão de leste a oeste na região no hemisfério norte. Então aqui nós temos a linha de 10 graus norte, essa linha branca aqui. A linha de 20 graus norte, 30 graus norte, 40 graus norte, 50 graus norte, 60, 70 até 90 o polo norte. Os meridianos eles são contados de 180 a 180. Então, observando aqui. A gente está no norte ao contrário. Beleza, então. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich. Deixa eu organizar aqui o meridiano de Greenwich. Isso. Agora nós temos o meridiano de Greenwich. Aqui é o meridiano de Greenwich. Então, todas as linhas que saem do polo norte e vão até o polo sul são chamadas de meridianos. Então, essa primeira linha aqui que está passando aqui, quanto que ela vale? Como ela está? Essa é a meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, a linha amarela. Aqui nós temos, então, 10 graus leste, 20 graus leste, 30 graus leste. Então, todas as linhas que vão do norte ao sul são as linhas de meridianos. Até nós termos todas as linhas do outro lado do planeta até 180 graus leste ou oeste. Mesma coisa para o oeste. Lembrando que aqui o oeste está com W porque a sigla é em inglês. Então, para o lado oeste, nós temos 10 graus oeste, essa linha vale 10 graus, essa linha vale 20, essa linha vale 30, até nós chegarmos no antimeridiano de Greenwich, que vale 180 graus. Certo? Então, aqui a gente consegue observar exatamente todas as linhas de meridianos. Ah, professor, então como que a gente faz para nos localizarmos? Como que a gente faz para localizar no planeta Terra? A gente se localiza através da junção dessas duas linhas, dessas duas informações. As linhas dos paralelos e as linhas dos meridianos. E como a gente dá, que nome a gente dá isso? A gente dá o nome de latitude e longitude. Vamos voltar aqui para o texto. Então, nessa página aqui. As latitudes. O que é a latitude? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, da linha do Equador até esse lugar, são chamadas de latitude, a linha de latitude. E elas variam de 0 a 90 graus.
né, da linha do Equador, 0 grau, até 90 graus no Polo Norte ou Polo Sul. E a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Todos os pontos situados sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude. Então, as longitudes variam de 0 do meridiano de Greenwich, que é 0 graus, a 180 graus para o leste. As coordenadas geográficas, então, vão ser o cruzamento entre esses dois pontos. É como se fosse um cruzamento de duas ruas ou avenidas. Então, o eixo que cruza essas linhas é chamado de coordenada. E a coordenada geográfica, então, vai formar um ponto entre esse cruzamento, entre o paralelo, que é a latitude, e o meridiano, que é a longitude. Lembrando que paralelo a gente dá o nome à linha imaginária. A latitude é quanto vale essa linha imaginária. Então, por exemplo, vamos voltar lá no nosso mapa. Vamos então procurar a escola Rashid, senador, EM, senador Rashid Saldanha Dersi. Então agora nós vamos lá para a escola. Escola Municipal Senador Rashid Saldanha Dersi. Como que a gente descobre qual que é a latitude e a longitude da escola? É bem fácil de observar, na verdade. Observe o seguinte. Aqui no lado direito existe tem algumas denominações. 675 metros é em relação ao nível do mar, quanto que nós estamos acima do nível do mar. Então, a escola fica mais ou menos 672 metros acima do nível do mar. Aqui nós temos a posição da escola, em qual é a coordenada geográfica que nós estamos, ou que a escola está. Então, o primeiro número aqui, antes do S, primeiro grau aqui, é 20 graus. 20 graus o quê? Sul. E a 54 graus oeste. Então, quando a gente pode colocar aqui, a gente vê que na escola, a escola Rashid está a 20 graus sul e 54 graus oeste. Então, é assim que nós determinamos as linhas de latitude e longitude. É claro que aqui nós temos uma localização bem precisa, né? Também tem os minutos, os segundos, mas nem sempre a gente vai precisar usar dessa forma. Vamos voltar lá para o texto. Como que nós podemos determinar, então, as coordenadas geográficas? Dessa forma. Vamos ler aqui um mapa. Vamos aumentar mais o mapa para nós conseguirmos entender muito bem. Então, observe aqui o ponto A. O ponto A ele está localizado na superfície e ele está passando por um paralelo, que é a linha de leste a oeste, e por um meridiano, que é a linha de norte ao sul. Então, o ponto A está relacionado aos números 60 graus. Olha aqui, 60 graus na linha horizontal. Então, essa linha horizontal vale 60 graus. E 30 graus na linha vertical. Então, aqui nós temos a linha vertical. Então, a tarefa de hoje é o quê? Vocês relacionar as demais letras. A letra B, ela está em qual linha horizontal? Qual linha vertical? Certo? Então, essa é a atividade de vocês. Lembrando que a linha horizontal nós chamamos de latitude e a linha vertical de longitude. Certo? Então, agora com vocês. Podem fazer, espero que tenham entendido a localização do planeta Terra. E uma coisa importante, sempre quando nós definimos a latitude e a longitude, a gente nunca tem um ponto igual na Terra. Pode ser que os dois pontos estão na mesma linha do meridiano aqui, na linha de longitude, mas eles estão em latitudes diferentes, então eles vão estar em locais diferentes. Isso é sempre importante entender. A gente nunca vai ter um ponto pontos na mesma coordenada geográfica. Sempre os pontos vão estar em coordenadas geográficas diferentes, apesar de estarem ou na mesma latitude ou na mesma longitude. Espero que esteja claro para vocês. Se vocês tiverem dúvidas,
perguntem para mim no particular. E é isso. Até a próxima aula. Tchau!